Olá pessoal, tudo bem? Essa aula então é para a turma de Metodologia Científica, terceiro semestre de Recursos Humanos. E a aula de hoje é a aula 2.2, tá? Desculpem o barulho, é aqui fora. É a aula 2.2, então para quem está aí acompanhando, peguem os slides, peguem o caderno, para vocês poderem anotar alguns pontos que eu considero importantes, tudo bem? O título da nossa aula de hoje é Tipos de Produção Científica, a pesquisa e a produção do conhecimento. Tudo bem? Vamos lá então dar uma olhadinha no que nós temos na aula de hoje. Na aula de hoje a gente vai falar sobre um tema bastante importante, que é a questão da metodologia. Vamos ter outras aulas para a gente aprofundar esse tema também, ok? Mas hoje a gente já vai começar a falar sobre qual é a importância do método científico. Então, toda pesquisa deve ser orientada por um processo que organiza e racionaliza. Esse processo, ele recebe o nome de método científico. Então, portanto, o método ele é muito valorizado principalmente nos meios acadêmicos. Muitos estudiosos teimam em tornar esse processo um ritual reservado a poucos iniciados, valorizando a sofisticação das técnicas, o hermetismo dos termos e o exclusivismo a determinados ambientes. O que a gente está falando aqui? Que método é todo o ritual, né? É todo o processo que a gente precisa para se fazer ciência. Já vimos, né, nas aulas passadas que o que vai diferenciar o conhecimento científico dos demais conhecimentos é justamente porque ele tem uma metodologia, porque ele possui um método, porque ele vai precisar de um resultado final bastante objetivo e verificável e mensurável, tá? Então, daí toda essa explicação para vocês entenderem a importância do método ao se fazer pesquisa. Embora isso não deva ser compreendido como algo ruim, né, o fato dos pesquisadores verem essa questão da importância do método, uma vez que a exigência em relação ao rigor e a necessidade da teorização com profundidade e discernimento são condições fundamentais para a produção do conhecimento científico, como eu disse para vocês agora, é preciso romper com a visão de que a pesquisa é um privilégio reservado a poucos e torná-la efetivamente uma ferramenta que favoreça os profissionais. A gente ainda tem muito aquela ideia de que fazer pesquisa é algo apenas para intelectuais de grandes nomes, ou que fazer pesquisa é apenas para um grupo bastante restrito, né? Então, isso é uma ideia que precisa ser ultrapassada. Pedro, que é um autor, enfatiza a importância e a necessidade da associação entre ensino e pesquisa. Para ele, a dicotomia, ou seja, a divisão entre ensino e pesquisa, acaba evoluindo para a cisão entre a teoria e prática, o que não é bom. Isso reflete em práticas e abordagens equivocadas, uma vez que definem caber somente ao pesquisador uma vez que definem caber somente ao pesquisador exclusivo o papel de pensar, descobrir, sistematizar e produzir conhecimento, quando a defesa deve ser justamente a de instrumentalizar o aluno, o futuro profissional na área escolhida, para o estudo sistemático das situações que revelam na realidade objetiva por meio do método científico para que se apropriem e transformem os conhecimentos. Outro aspecto é de que a pesquisa seja assumida como princípio para resolver problemas que ocorram no nosso dia a dia profissional. Então, pessoal, queridos alunos, o que ele está falando aqui é um ponto muito importante. A pesquisa, então, ela não pode ser exclusiva de profissionais acadêmicos, de pessoas que vivem, né, para produzir conhecimento. Todos nós podemos fazer pesquisa. Inclusive, apesar de vocês se queixarem, muitos não gostarem de fazer, todas as vezes que eu peço para que vocês façam uma pesquisa sobre determinado assunto, é justamente para incentivar vocês a pesquisarem quando vocês têm uma questão em aberta. É para justamente
trazer essa aproximação entre ensino e pesquisa. Então não é apenas responsabilidade do professor trazer o conhecimento, mas também é responsabilidade do aluno ir em busca desse conhecimento, né? Em busca de conhecer mais a fundo sobre aquele tema e, quem sabe, até mesmo descobrir coisas novas, ok? Uma questão fundamental e que perpassa pelo processo de pesquisa é de que mesmo uma pesquisa que pretende tratar de questões práticas não poderá fazê-la sem utilizá-la da teoria. Sempre, em todo e qualquer tipo de pesquisa, o pesquisador deverá munir-se da compreensão sobre o assunto que somente a leitura e a busca por estudos já realizados sobre o tema poderão proporcionar. Assim, mesmo que você esteja lidando com questões específicas, sua análise irá requerer que você estude, leia, sistematize materiais já produzidos sobre o assunto para obter um melhor domínio teórico sobre ele. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer que, por mais prática que você tenha em um assunto, por mais que você tenha um conhecimento que vem da sua experiência de trabalho, a gente precisa conhecer aquilo que já foi produzido antes, né? E aquilo que a gente vai pesquisar, do que já foi estudado antes, e aí a gente elabora um material nosso, um texto nosso sobre isso, nós chamamos de fundamentação teórica. É aquilo que vai justificar o tema que você está fazendo a partir de estudos que já foram feitos sobre aquele mesmo tema. Então, a gente precisa se contextualizar e contextualizar o nosso leitor daquilo que já existe sobre este assunto de pesquisa. Por isso que a gente precisa buscar fontes seguras de informação para que a gente possa se atualizar daquilo que já foi feito em relação a esse tema no passado. Você poderá até argumentar que o assunto que pretende estudar é exclusivo ao seu ambiente de trabalho. Porém, imagine que o problema existe em seu ambiente de trabalho esteja associado aos relacionamentos entre funcionários. Pouco acontece isso na área de recursos humanos, não é verdade? Por mais que existam as características específicas deste fenômeno na empresa na qual você irá atuar, é preciso buscar o entendimento teórico sobre qualidade de vida no trabalho, motivação, clima organizacional, satisfação no trabalho, relacionamentos interpessoais, dentre muitos outros aspectos. Isso para você já ter conhecimento do que já se tem sobre essa temática, relacionamento interpessoal, no ambiente organizacional. Então é importante que você busque os diversos aspectos que possuem, os diversos temas que englobam o aspecto relacionamento interpessoal, como, por exemplo, esses que eu citei para vocês agora, motivação, clima e etc. Ok? Assim, a teoria que lança luzes é a teoria que lança luzes sobre a prática, ou seja, ilumina, esclarece a realidade para que possamos compreender o seu funcionamento. Por outro lado, a prática permite ressignificar a teoria ou mesmo transformar a teoria existente em novas teorias, uma vez que a realidade é dinâmica e as respostas construídas por meio da ciência também serão transitórias, por serem adequadas ao momento histórico em que foram construídas. Observe aqui o movimento por meio do qual teoria e prática se relacionam de maneira intensa. Muitas teorias que considerávamos verdade até pouco tempo, hoje são descartadas. Um exemplo clássico disso é a explicação construída por Galileu de que a Terra se movimenta e de que não é o centro do universo, contrapondo as verdades dominantes na época. Mais recentemente, com a evolução das diferentes abordagens científicas, temos ainda que o mesmo objeto pode ser analisado de formas diferentes. Conversaremos mais sobre ciência e epistemologia nas próximas aulas. Por enquanto, o que eu estou querendo mostrar para vocês é o quê? Que toda pesquisa, ela vai sofrendo, a ciência, ela vai sofrendo mudanças conforme o tempo. Eu tenho certeza que muitos de vocês também se lembram daquela época em que os médicos diziam que a gente não deveria comer mais do que 2 ovos por semana por conta do colesterol.
Hoje a gente já vê pesquisas que mostram exatamente o contrário, né? Que os ovos são boas fontes de proteína e que a gente às vezes tem até dieta do ovo, né? Então come somente ovos. Então tudo isso para mostrar o quanto que o conhecimento ele vai se modificando. Tudo bem? Vamos ver. Por ora, é importante que você tenha clareza sobre este aspecto. O movimento está presente na vida, na sua sociedade, no conhecimento, e isso permite transformar as verdades, as certezas e o construído. É o que dá riqueza na análise da realidade e uma única certeza de que até as certezas podem ser transitórias. Então, todo conhecimento ele é construído e ele pode ser desconstruído por conhecimentos novos. Disso se depreende que quando se investiga a realidade, é possível se recorrer a diferentes meios, técnicas e estratégias. Embora o método científico tenha definido um caminho que permite uma certa semelhança no percurso a ser seguido, as ciências sociais trazem elementos novos aos métodos científicos clássicos, uma vez que seu objeto é a sociedade, e em face às suas características, essas não permitem uma única forma de interpretação. O que ele está dizendo aqui? Que, dependendo da área de conhecimento, nós temos métodos que são mais adequados e métodos que não são tanto adequados. Então, dependendo da área, por exemplo, o que ele diz aqui, na área das ciências sociais, os métodos que são utilizados para a pesquisa de ciências da natureza pode não caber muito bem como um método para pesquisa que trabalha com comportamento humano, por exemplo. E aí a gente vai precisar de outros métodos diferentes. O importante é que vocês compreendam que a gente precisa tentar buscar qual é o melhor método para aquela pesquisa que nós estamos realizando. Existem várias classificações para as pesquisas, conforme os estudos e propostas de diferentes autores da metodologia científica, era o que eu estava dizendo para vocês agora. Portanto, podemos encontrar autores que defendem uma classificação mais moderada, como é o caso de alguns autores, como Ruiz, por exemplo, que classifica as pesquisas em exploratória, teórica e aplicada, e Chaves, que classifica as pesquisas quanto aos fins e os meios, agregando em cada uma das classificações um conjunto de tipologias. Então, o que é importante que vocês saibam? Que nós temos diferença na maneira como os autores que trabalham com metodologia de pesquisa pensam. Alguns compreendem que a metodologia pode ser dividida de uma forma, que os métodos de pesquisa podem ser divididos como exploratórios, teóricos e aplicados, e outros que não, que entendem que podem existir outros subtipos e que dentro desses subtipos nós temos um conjunto de tipologias que vão classificar esses tipos de pesquisa, ok? Então, vamos lá, eu não vou ficar lendo aqui para vocês, né, o que cada autor classifica, porque isso vocês podem ler no slide. Eu quero garantir aqui o nosso tempo de aula, tudo bem? Então vejam que no próximo slide a gente tem a classificação das pesquisas quanto aos seus objetivos. Então, dependendo do objetivo de pesquisa, qual é o seu objetivo de pesquisa, nós vamos ter determinados tipos de pesquisa. Então, a gente tem aqui pesquisa do tipo exploratória, pesquisa descritiva, pesquisa explicativa. Então, o que seria uma pesquisa? Uma pesquisa cujos objetivos, né, apontam para se usar uma pesquisa do tipo exploratória. São pesquisas que visam aprimorar ideias sobre algum assunto, objetivando criar maior familiaridade com o problema. Na maioria das vezes, assumem a forma de pesquisa bibliográfica ou estudos de caso. Nós temos a pesquisa que é descritiva. São pesquisas que visam descrever as características de determinada população ou fenômeno, ou descobrir a existência da associação entre variáveis, né? Então, quando a gente vai descrever, quando o objetivo da nossa pesquisa é descrever uma determinada população ou comportamento de uma determinada comunidade ou um fenômeno, né? Aí a gente usa a pesquisa descritiva.
Nós temos a pesquisa explicativa. São pesquisas que visam aprofundar o entendimento da realidade, explicando a razão das coisas. Nem sempre é possível aplicar esse tipo de pesquisa em ciências sociais, por valer-se que quase que exclusivamente do método experimental. Tudo bem? Então, as pesquisas explicativas, elas combinam mais aí com pesquisas que utilizam um método experimental. Nós temos também a classificação das pesquisas quanto aos procedimentos técnicos que são usados. Então, nós temos pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, pesquisa experimental, a gente tem a pesquisa post facto, nós temos os estudos de corte e nós temos as pesquisas de levantamento, além dos estudos de campo e dos estudos de caso. Temos a pesquisação e temos a pesquisa participante. Vejam a quantidade de formas de pesquisa dependendo do procedimento técnico que você vai usar. Eu não vou ler todos, vocês viram que são vários, mas nos slides está bem descrito, né, o que é cada uma delas. O importante, pessoal, é vocês compreenderem que determinado tipo de pesquisa vai caber mais ou menos, dependendo de qual é o procedimento que você vai utilizar no seu estudo. Vamos imaginar que você vai fazer uma pesquisa que você quer fazer um levantamento sobre os documentos que você tem sobre um determinado fenômeno histórico, por exemplo. E aí a gente vai utilizar para isso uma pesquisa do tipo documental. O que seria uma pesquisa documental? São pesquisas que utilizam fontes documentais para a construção do entendimento sobre o objeto de estudo. Vale-se normalmente de material que ainda não recebeu tratamento analítico e outras fontes documentais, tais como publicação em diário oficial, registros oficiais de uma organização, tá? Então, se o seu objetivo é fazer essa análise, o melhor tipo de pesquisa que você vai ter é a pesquisa documental. E a pesquisa experimental, mais um exemplo. Vamos imaginar também que você escolhe fazer uma pesquisa experimental, porque o procedimento que você vai utilizar cabe melhor nesse tipo de pesquisa. Então, que tipo de pesquisa seriam essas? São pesquisas que, a partir de um determinado objeto de estudo, selecionam as variáveis capazes de influenciá-lo, definindo formas de controle e de observação dos efeitos que as variáveis provocam. Os teóricos das ciências humanas e sociais afirmam que esses fenômenos sociais não são passíveis a esse tipo de condição. Já falamos para vocês, né, no outro slide, que pesquisa experimental, então, não cai bem para a gente estudar aí comportamento humano. Tudo bem? Só uma licencinha, deixa eu tomar um pouquinho de água. Muito bem. Então, deem uma lidinha. Qual é a minha ideia? Para a prova de vocês, pode ser que eu coloque a descrição de um tipo de pesquisa e peça para que vocês me digam qual seria o tipo de pesquisa mais adequado para essa descrição que eu vou postar lá para vocês. Tudo bem? Então, a gente pode pensar que provavelmente na prova eu vou pedir alguma coisa mais relacionada à área de recursos humanos, né, que é o que a nossa área trabalha, e vou pedir para que vocês me digam, então, qual seria o melhor tipo de pesquisa para fazer determinada atividade. Por exemplo, olha só, vamos imaginar que vocês estão trabalhando com uma pesquisa cujo objetivo é obter informações consideradas relevantes pela interrogação direta das pessoas, cujo comportamento se pretende conhecer. Então, vamos imaginar que você quer fazer uma pesquisa de clima organizacional na sua empresa. Aí a pergunta é, né, você vai fazer uma pesquisa de clima organizacional na sua empresa e você quer saber
como as pessoas se sentem, como as pessoas percebem as relações dentro do ambiente organizacional. Qual seria então o melhor tipo de pesquisa nesse caso? Seria uma pesquisa do tipo levantamento, né? Porque as pesquisas do tipo levantamento de informações, são pesquisas que vão trabalhar com esses objetivos que você quer encontrar. Tudo bem? Então não esqueçam desse exemplo, na prova isso vai ajudar bastante vocês. Muito bem, o que mais que nós temos aqui? Então, tendo como base esse quadro, né, que está aí nos slides, fica claro que para a realização da pesquisa, você precisará definir qual será a tipologia utilizada, e isso está vinculado ao objeto estudado. O objeto a ser estudado é o assunto principal, definido de maneira delimitada e apresentando em forma de pergunta, né? Nós já estudamos sobre isso, sobre a importância de se ter uma pergunta de pesquisa. Toda pesquisa, ela nasce de uma pergunta. Então, a gente tem a observação, né? E a partir dessa observação se levanta um questionamento. E aí é que nasce a pesquisa. O objeto não aparece de forma isolada aos nossos olhos, mas também não requer anos e anos de estudos para que possa compreendê-lo. A melhor forma de delimitar esse objeto é ter clareza em relação ao tema que você quer pesquisar. Então, veja, o tema não é o problema, tá? Então, você tem um tema, o tema é qual é o assunto que você quer estudar na sua pesquisa. Esse assunto, pessoal, como a gente já conversou diversas vezes, ele precisa ser pequenininho, ele tem que ser restrito, não pode ser restrito, que eu digo ele precisa ser filtrado, tá? Não pode ser um assunto muito grande. Por exemplo, não dá para você fazer assim, eu quero fazer uma pesquisa sobre relações humanas na minha empresa. Tá, mas o que de relações humanas você quer estudar na sua empresa? Eu quero saber como é o processo de comunicação. Tá, então a gente já está começando a restringir um pouquinho mais. Então você quer estudar comunicação dentro da sua empresa. Então aí a gente já tem um tema. E aí a gente precisa levantar uma pergunta. Talvez a pergunta que vocês possam fazer é: o atual sistema de comunicação utilizado no departamento X da minha empresa é eficaz e eficiente? Pronto. Aí você já tem um problema de pesquisa e aí a gente já consegue pensar em um projetinho. Tudo bem? Vamos lá. O tema é o assunto central sobre o qual pairam muitas dúvidas, mas que, por sua generalidade, ainda não permite uma investigação precisa. É necessário também fazer uma busca criteriosa em artigos, livros, revistas científicas, banco de tese e dissertações, comunicações feitas em encontros, para melhor apropriar-se do conhecimento sobre o assunto. Por exemplo, o relacionamento interpessoal pode ser um tema de pesquisa, o marketing pode ser outro, a gestão de informações mais um, a administração pública outro. E aí, a partir dessa temática, nasce a sua pergunta, exatamente como o exemplo que eu dei para vocês antes, ok? Então, o tema é o assunto central, mas para que ele possa se tornar passível de tratamento científico, precisa ser delimitado. Delimitar, como o próprio nome revela, significa colocar dentro de um limite. Aqui, veja, estou reforçando o que eu já expliquei para vocês agora há pouco. Delimitar, como o próprio nome revela, significa colocar dentro de um limite que torne possível a pesquisa. Imagine que você pretende investigar a administração pública. Se não delimitar o local, tempo e abordagem teórica, ficará às voltas com inúmeros levantamentos em face da amplitude do seu tema. Se você põe um tema gigantesco que você não reduz, né, você vai ter muita informação e aí você nem consegue trabalhar com essa quantidade de informações. E aí a sua pesquisa não vai ser tão relevante. Pessoal, tô olhando a imagem, acho que tá um pouco escura, né? Me perdoem, da próxima vez eu vou prestar mais atenção, vou colocar uma luz atrás para ficar um pouco melhor.
Bom, você já sabe que numa pesquisa você sempre deverá buscar os entendimentos do assunto por meio de leituras de diferentes fontes. Já tô careca, né, de falar para vocês que na pesquisa a gente precisa buscar fontes de informações confiáveis. Aonde a gente encontra fontes de informação confiável? Livro, periódico, artigo, né, os artigos que vão estar dentro dos periódicos, seminários, congressos. Isso são informações confiáveis. A gente não deve ficar buscando informação em blogs, tá? Porque elas não são fontes de informação confiáveis. Tudo bem? Até aqui? Muito bem. Outros tipos de pesquisa necessariamente ocorrerão as fontes já sistematizadas sobre os assuntos tratados no estudo, uma vez que é dever do pesquisador conhecer o avanço da ciência em relação ao tema proposto. Aqui é só voltando, né, para enfatizar a importância da gente estudar e pesquisar o que já se tem sobre esse tema, o que outras pessoas já pesquisaram sobre esse tema, o que a gente já tem de informação sobre o assunto, para que a gente possa não ficar repetindo pesquisas que já existem e pensar em pesquisas novas. Tudo bem? Aqui eu coloquei um não esqueça, né, que é importante, que é sobre o tema. Então, o tema é um assunto sobre o qual se deve investigar o problema e a questão que deve ser delimitada e colocada preferencialmente na forma de pergunta, que é a sua problemática de pesquisa, para ser passível de tratamento científico. Tudo bem? Então, esse é o conteúdo, pessoal, esse é o conteúdo teórico da aula de hoje. E eu postei lá para vocês no Moodle, tem a atividade da aula de hoje, que é a seguinte, vou ler para vocês e aí vocês respondam lá no Moodle, combinado? Olha só, Lara pede transferência da universidade onde estuda, devido a uma mudança de cidade realizada. Ao iniciar seus estudos, começa a observar que há um clima muito competitivo e de animosidade entre os colegas de sala de aula, o que denota sérios problemas de relacionamento interpessoal na turma. Inicialmente, achou que era por ser nova na classe, mas depois percebeu que a situação de conflito pairava no ambiente. Se essa situação gerasse uma pesquisa, qual seria o tema e o problema de pesquisa? É isso que eu quero que vocês pensem a partir do que a gente estudou na aula de hoje. Tudo bem? Combinado? Muito bem. Se vocês tiverem dúvida ou precisarem esclarecer alguma coisa, podem comentar aqui no canal ou me mandarem por e-mail. Outro ponto, pessoal, muito importante, eu vou já deixar gravado isso aqui para vocês e vou mandar via representantes de sala também, fiquem atentos com a data da atividade 2, tá? Atividade 2, que está valendo 1 ponto, que não são essas atividades que estão convalidando presença, mas atividade 2, da unidade 2, que vai estar valendo ponto, e que eu não me lembro aqui de cabeça, mas acompanhem lá no Moodle qual é a data para vocês realizarem essa atividade, para não perder a data de fechamento, tá bom? Beijo para vocês, boas aulas, bons estudos e até a próxima.